Muito bem-vindos, meus amigos, minhas amigas, ao canal Motivamente, ao nosso Papo de Quarta. Você que está navegando aí por esse mundão chamado internet e caiu aqui de gaiato, fique à vontade para se inscrever, curtir, compartilhar e participar do nosso papo aqui. Ao meu lado, meu amigo Sérgio Meneghello, guerreiro velho de guerra. E aí, Sérgio, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Gutão. Seja bem-vindo em mais um Papo de Quarta. Pintou quarta-feira, é o dia da gente bater aquele papo para deixar seu dia mais alegre, mais divertido, mais construtivo. Como a gente sempre bate na tecla, nós não somos especialistas, não somos psicólogos, não somos médicos, nem terapeutas, mas o nosso bate-papo, sabe aquele bate-papo legal, como se fosse um bate-papo em boteco? Você está conversando com um amigo, então considere-se nosso amigo internauta. A partir de agora, vai ter muito conteúdo para a gente fazer e para a gente falar. Né, Gutão? É isso, cara. Nosso papo aqui, ele tá rendendo, viu? Ele tá rendendo bastante, a gente tá tendo uma aceitação bacana, então a gente vai continuar fazendo. Enquanto a gente se sentir feliz, a gente vai continuar fazendo. Aqui são dois amigos com mais de 23 anos de estrada aí, de amizade. E a gente está pronto aí para te ouvir, pronto aí para dar nosso conselho ou, de repente, uma sugestão, uma opinião que você acha interessante. Quero primeiro agradecer. Hoje estamos batendo 40 mil seguidores. Isso hoje na gravação desse vídeo, tá? Então, quando você for assisti-lo, com certeza vai estar bem mais, porque o pessoal está se engajando. Nós tivemos nas últimas publicações mais de 1.300 compartilhamentos. Isso é muito legal. Isso a gente só pode agradecer a você. E também nós temos dois novos apoiadores do canal. Dois novos apoiadores. O Motivamente, ele está passando por algumas mudanças muito boas, e agora você também pode se tornar membro. Nós temos dois planos lá, você escolhe qual se encaixa melhor para você e vem com a gente aqui. O que esses membros ganham? Eles ganham notoriedade e preferência para assistir os conteúdos em primeira mão, entendeu? Então, cara, entra lá, se inscreve, seja membro, tal, não sei o que, os shorts na primeira assinatura e todo o conteúdo na segunda assinatura. Fique à vontade para escolher o plano que melhor se encaixa para você. Você nos ajuda, deixa o canal mais forte e a gente continua tocando o nosso bate-papo aqui, tá? Sérgio, vamos falar hoje sobre oportunidade, cara? Oportunidade, cara, que bacana. O que seria oportunidade? Você às vezes deseja algumas coisas na vida. A gente não sabe. No ditado popular, então, geralmente falam que a sorte bate em quem procura. Eu penso assim, eu acho que você tem que ter um pensamento estoico que diz dessa forma. Sorte não existe, é você estar pronto para quando alguma coisa acontecer a toda hora, todo momento. É verdade. Assim dizia Marco Aurélio. Marco Aurélio, aquele o grande imperador, Marco Aurélio. Então, você estando pronto para quando acontecer alguma coisa que você queira, vamos dar um exemplo nosso, na música, você está pronto, de repente uma banda grande, outros que você, preciso de tal baterista para tal coisa. Vai, Gutão, estou pronto, vou embora. Ou então, até no trabalho, vamos dizer que você seja um engenheiro de interiores, tá? Tem que conhecer muito bem certas questões do mundo inteiro para você poder decifrar o que o cliente deseja. Você está preparado? Vou lá e pego. Então, indo no nosso raciocínio aqui, a gente tende a linkar oportunidade com coragem, né? Também, porque oportunidade, vamos dizer que é a arte de você poder estar preparado. Porque daí vai surgir. Você estando preparado, uma hora ou outra vai aparecer. Eu estou olhando aqui no dicionário. Oportunidade significa uma ocasião favorável, ensejo, conveniência, que representa a qualidade de oportuno. A oportunidade é vista como um acontecimento oportuno capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, uma situação nova que traga benefícios.
Então isso é interessante. Quando a gente fala, nossa, eu gostaria de ter uma oportunidade. Quando a gente começa a trabalhar, não aparece essa frase, eu gostaria de ter uma oportunidade. Você tem experiência? Não, mas eu gostaria de ter uma oportunidade. Para você provar o seu desempenho, para você provar o seu valor. Então, você se oportunizar perante a vida. Isso é interessante. Nossa, Você oportunizar. Bacana, cara. Posso tentar? Moço, não, mas eu não tenho, ia falar vergonha, não vergonha, mas eu não tenho preguiça de aprender. Nossa. Teve uma história uma vez, aquele filme com o Will Smith, Em Busca da Felicidade. Sim. Ele andava para cima e para baixo com aquela máquina. Ele ficava uma oportunidade. Até que ele conseguiu falar com um cara. Deixa eu ver se eu me lembro bem desse filme. Conseguiu falar com um cara que trabalhava numa corretora de seguros. Ele viu o maior corretor norte-americano. Ele abriu uma seguradora imensa. Esse cara. Eu não vou lembrar o nome dele. Depois a gente tenta levantar esse nome e coloca. E ele foi correndo, tentando vender aquela máquina, não conseguia, mas ele entrou nessa empresa de corretagem e pegou um cara. E o cara cozinhou ele, sabe? É verdade. Ele foi para vários lugares, ele não tinha dinheiro, não tinha como pagar, não tinha nada. Ele morava na rua. Daí o que acontece? Ele conseguiu fechar o contrato, porque ele demonstrou-se estar interessado. Demonstrou-se estar ali. Isso é importante. Você ter Ele gerou uma oportunidade, né, cara? Ele conseguiu, e isso vai muito de aprendizado. Por que a gente escolheu esse tema hoje, né? Esse tema foi o nosso primeiro vídeo do canal, Oportunidade. É um vídeo curto que eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima. É um vídeo que tem 1 minuto e pouquinho, alguma coisa assim. Mas ele fala muito disso, de você estar aberto a enxergar o seu redor, né? Uma vez o Sérgio falou que quando a gente desacelera um pouco, a gente começa a observar o que está ao nosso redor e às vezes a gente não enxerga as oportunidades que podem aparecer. No caso desse filme, surpreendentemente maravilhoso e bem colocado pelo Sérgio, esse filme, o personagem do Will Smith, ele soube agarrar aquela oportunidade e muitas vezes a oportunidade certa, ela só bate uma vez. Que é até injusto, né? A gente fala assim, poxa, mas eu só tive uma chance e eu não vi essa chance. Então você tem que começar a correr atrás para você obter as oportunidades que aparecem para você, né? A gente leu outro dia uma carta de uma pessoa que está inscrita no nosso canal aqui, que ela estava meio deprê, perseguição no trabalho e tal, não sei o quê. Então, assim, você tem que se permitir as mudanças para que as oportunidades possam aparecer, não é isso, Sérgio? Você não acha? Não concorda? Exatamente. Olha, acabei de ver aqui, o filme À Procura da Felicidade. A Procura. E conta a história, baseado numa história real de um rapaz chamado Chris Gardner, um americano que passou por dificuldades parecidas com o filme. E ele montou um baita de um império. Eu sei. Posso contar minhas historinhas? Pode. Antes disso, só avisar a galera aí para agora o canal Motivamente, você pode se tornar membro, tá? Hoje nós temos 2 tipos de assinatura, essas assinaturas, você escolhe o melhor plano para você. Nós temos 2 membros, enquanto o Sérgio vai contar a história, eu vou pegar os nomes dos membros aqui para a gente agradecer eles, né? E se você está passando por aqui e viu esses 2 coroas aqui falando, se inscreve no canal, curte que a gente vai dar risada junto, a gente vai contar a história, a gente vai tentar deixar o nosso dia melhor, tá? Se inscreve, seja inscrito no canal, curta, compartilha e bora pra cima. Manda ver, Sérgio. Não, e o legal, sabe, uma outra coisa, complementando o que você está falando, Guto, seguinte, para esse papo de quarta ficar bem legal, como você já disse, já teve nossos telespectadores que mandaram, olha, sabe, comentar. Então comenta o que você está achando, fala um tema que você acha legal para a gente bater papo, conta uma historinha para a gente poder montar tudo isso. Então, sim. Isso é legal, quanto mais. Vamos lá, oportunidade. Eu penso assim que toda vez que a gente nasce, a gente pede por uma oportunidade. Oportunidade não só de viver a vida, mas você complementar tudo isso. Tem 2, eu sou fãzão do Matrix. O Matrix, ele fala, tem 2 formas. Ou você
apenas anda pelo caminho ou você vai percorrer o caminho? Você vai lidar com o caminho ou vai percorrer? Percorra. Não deixe o dia passar. Cada dia é muito importante. Então, dê essa oportunidade para a sua vida. Tem várias questões que você pode dar essa oportunidade. Vamos lá. Falando de oportunidade. Um belo dia, muito tempo atrás, como vocês sabem, eu sou um comunicólogo, né? Eu sou um jornalista, sou locutor publicitário, trabalho com eventos. E há muito tempo atrás surgiu quando eu estava começando, antes da faculdade ainda, me formei nos anos 2000, bem antes da faculdade, estava lá algumas pessoas e falaram assim, precisamos de alguém para animar uma festinha aqui na escola, ginásio. Eu devia ter, eu acho que meus 13, 14 anos, sei lá. Gente, eu catei aquele negócio pensando que ia fazer como se fosse uma piada, sabe? Porque naquela época estava muito em voga os programas de humor em rádio. E isso, como a gente era moleque, a gente fazia bem. Mas na hora que eu peguei, eu falei assim, eu vi que a piada não funcionou, mas comecei, sabe, falar sobre o que as pessoas estavam fazendo ali, olha que legal, você poder fazer tal coisa. Já imaginou você ganhando tal prêmio na roleta? E, era um garoto, que a professora saiu, não tinha ninguém para falar, porque acho que ela tinha ido no banheiro, porque ela que estava... E fui indo, e fui falando, e quando eu vejo, ela estava ali, com aquela cara, eu falei, ferrou. E ela, olhando, fazendo com um sorriso, falou assim, vai embora, manda bala. E eu fui anunciando as coisas que precisavam, sabe? Do meu jeito, deve ter tido, nem lembro, mas foi um monte de erros só, mas foi isso. Daí que eu fiquei maravilhado por essa arte do microfone. Agora eu vou fazer uma emenda dessa historinha com uma outra história. A minha mãe, ela é apaixonada por rádio. Ela sempre falava, Sérgio, você é uma voz bonita, você tem que tentar alguma coisa, e tá. E ficava aquele negócio. Eu sempre trabalhei na instituição financeira, né? Mãe sabe das coisas, hein, Sérgio? E falou. Um belo dia eu falei, puta, bicho. Eu liguei e falei assim, fui verificar naquela época, anos 90, só tinha curso no Senac, né? Eu era jovenzinho. Eu trabalhava de madrugada, Guto. Imagina, eu trabalhava em um banco de madrugada. E os caras assim, tá acabando a inscrição hoje. Eu falei, quer saber? Vamos lá, vai. Era um valor alto de matrícula. Vamos tentar. E era um valor alto de mensalidade. E nada a perder, né? Fui. Eu cheguei eu acho que encerravam as inscrições 5 horas. E eu lembro certinho que o cara me falou, e eu retruquei ele. Cheguei, assim, queria fazer a inscrição para o curso de locutor, né? Locutor, anunciador, narrador, né? Radialista. Daí tá, radialista, tá, beleza. Daí nós tava parecendo assim, você tá percebendo que você pode estar arrancando a vaga de alguém? Eu olhei pra cara dele, sorri, que eu acho que o cara quis tirar uma cara, eu falei assim, não, eu posso estar conquistando o meu espaço. Lógico. Cara, imagina que foi sexta-feira, eu trabalhei a noite inteira, a madrugada inteira. O teste era para ser às 8 horas da manhã, no sábado. Cansado, com sono. Eu fui. Quantos anos você tinha, Sérgio? Eu tinha 22, 21. Um frangote. Era novinho. Tanto é que eu lembro que eu convidei até minha irmã para ir comigo. Vamos comigo? Ela, coitada, eu tava lá, perdi. E, parecia a prova da USP. Tinha, eu acho que era na parte da manhã, tarde que eu estudava, eram menos pessoas por vaga, mas eu acho que eram 15 ou 20 por vaga. No período da noite era 150 por vaga. Hoje qualquer um entra, porque são várias unidades. Eu lembro que, tinha uma pressão psicológica, todo mundo com camiseta de rádio, todo mundo lá falando impostado, aquela voz assim. E hoje a gente vê que é uma bobeira no rádio, mas tem um monte de falando, porque hoje você tem que saber que a voz... Não, fui lá, daí, veio o texto, né? Eu lembro que era um comercial, minha mãe ouvia muito
rádio AM, eu tinha acabado de ouvir o comercial que ele tinha falado, eu falei, eu copiei da forma que ele falou. Pausas todas, e teve uma notícia que eu me atrapalhei, eu li 2 vezes a mesma linha. Me atrapalhei. Eu falei, não passei, tudo foi embora. E na época eu lembro que eram 4 pessoas, foi um cara, bicho. Eu não lembro o nome dele, e é até bom porque esse cara eu não gostaria, porque pessoas assim, ele tentou desestabilizar o grupo inteiro. Com certeza, cara. Com certeza. Sabe, ele começou a falar algumas coisinhas assim, que para desestabilizar, eu tava de boa, eu acho que eu tava sonado, por isso que não me afetou. Eu tava meio sonado. E a menina, tinha uma menina que já trabalhava em rádio, ela precisava do DRT, ela não ia poder trabalhar mais. Ela não passou. E tinha um cara com um pouco de vozeirão, que era um DJ, também não passou. E esse cara também não passou, porque esse cara é meu. Deixa pra lá. E daí eu só sei que no outro dia depois foi lá, você passou. Mas eu passou direto. Eu falei, caraca. E foi aí que eu fiz Senac. Agora, complementando essas 2 histórias, uma terceira. Eu tive um professor que, infelizmente, ele faleceu. Meu, cara era muito bom. Mauro Gonçalves, muito bom. Faleceu já faz um bom tempo. Meu, ele era incrível. Como docente, como locutor. E ele, tipo, se você quisesse fazer alguma coisa no microfone, ele acabava contigo. Sim, só que é sagrado. O microfone é para você quando você sabe o que vai fazer. E toda vez no Senac, imagina que começava a aula 1h da tarde e até acho que umas 3, 4 horas. Então, era 1h e pouco, daí tinha aquele intervalo de café. E meu, intervalo de café, você está no estúdio? Vou brincar com esse negócio aqui. Tinha um rapaz, o Reginaldo, que também gostava de fazer humor, né? E tá, vamos lá, vamos brincar, né? Ele começava a falar as bobeiras, e tipo assim, e brincando. E eu não percebi que o Mauro tinha entrado na antessala e estava ouvindo. Eu falei, e agora com vocês, vou até fazer um textinho. Final do campeonato de tênis de mesa. Yuri Yamaguchi contra o Carlos Toyota. Vai fazer. Fazia sonoplastia tudo na boca. E, meu, a galera se mijando da risada. Eram 20 pessoas na sala, 20 locutores, né, que estavam fazendo o curso. E eu fui brincando, como se estivesse narrando e fazendo toda essa questão da sonoplastia. De repente ele entra. Eu falei, vixe, só tava aí no microfone. Falei, ferrou. Falei assim, ó. Ele falou bem isso aqui, ó. Algumas pessoas acham que podem tudo. Algumas pessoas se acham engraçadas. A graça é a coisa mais difícil na face da Terra. Ô Sérgio, tem um cara que lançou... Você gosta de fazer piada? Então faz o seguinte, ó. Eu pensei que ele ia acabar comigo. Tem um cara que lançou um livro, Como Fazer Humor em Rádio. Tá assim, tipo, antes, eu pensei que ele ia falar, antes de você querer fazer, ó, aprende. Esse assim, livro aqui assim, ó, leia, porque eu acho que você dá pra coisa. Eu gostei. E é difícil eu gostar de alguma coisa. Na hora, todo mundo olhou pra minha cara. A partir daí, sabe o que aconteceu? Eles começaram a me indicar pra fazer evento. Olha que legal, cara. Para fazer evento. Isso é uma oportunidade, cara. Isso foi uma oportunidade. Sem querer, por isso que eu contei, são 3 trechos que constroem isso. Tem mais, mas são 3 trechos para essa oportunidade. Por isso que a gente fala. O medo, todo mundo tem medo, gente. Não adianta falar, não vou ter medo, não. A gente tem receio. Mesmo que você se acha. Eu acho que nunca é importante você achar confiança demais. Sempre tem aqueles 5% de desconfiança e se der errado. Mas saiba se controlar. Oportunidade. Então, ó, é uma oportunidade. Pode dar errado? Pode dar errado. Daí você restart e começa tudo de novo. Pode dar certo? Pode dar certo. Daí você vai em frente. Manda bala. Mas olha só que engraçado, né, cara? Você sabe que... eu tenho uma admiração tão grande pelo Sérgio, até pelo que ele faz, pelo trabalho que ele executa. Hoje ele é celebrante de casamentos, mas, cara, o cara que faz o casamento com o Sérgio, ele não ganha só um cara que vai falar sejam felizes para sempre lá, não. Ele ganha um showman que faz um puta espetáculo ali, maravilhoso. E assim, quando a gente vai começar o programa aqui, cara,
Você não faz ideia da roubada que eu tô em falar do lado do Sérgio, porque o cara é muito fera, isso, não. A gente se conhece há muito tempo. Eu posso, desculpa te cortar, posso falar de uma outra oportunidade que surgiu, que para mim foi um presente, Gente, ó, eu quando era moleque, tinha 11 anos, eu fazia uma porrada de coisa, era inglês, era judô, tanto é que eu reprovei de ano, tá? Aquele ano, minha sexta série foi reprovada. Daí que acontece, um monte de rapaz lá na minha rua, onde eu morava, tava tocando violão. Eu falei, eu queria tocar violão. E meu pai, não sei se era pelas raízes dele, ele achava que aquilo não dava camisa para ninguém. E a minha irmã foi que me incentivou, ela pagou o curso e eu comecei a aprender a tocar violão. E no violão, você vai crescendo, vai passando, depois eu falei, quero aprender mais velho, né? Tava com meus 14, 15, aqui aprender a tocar contrabaixo, tive a primeira bandinha e fui indo. Tive várias bandas, algumas roubadas, umas que você sabe só assim, bateu na trave, que foram os Imortais, chegou a gravar tudo. Daí você quer saber? Eu fui fazer jornalismo, assim, não quero mais saber disso, não quero mais brincar com isso. Para não falar, eu tinha uma banda, aquela banda de você brincar, não tem o pessoal que gosta de jogar bola, Jaime? Tô ligado. Então, a gente se trancava no estúdio e tocava, você conheceu, fazia aquele capital inicial acústico. Sim. A gente ensaiava eu falo, como que eu aguentava? Ensaiava todo domingo, 9 horas da manhã, cara. Só por Deus, das 9 às 11, e aí a gente ensaiava, a gente tocava 1, 2 vezes por ano. Era legal porque era perfeito, mas, sabe, daí começou a acontecer brigas. Então, eu tinha cancelado. Eu lembro como se fosse hoje, um cara chamado Carlos Salles, que era meu amigo, que trabalhava comigo no banco, falou, tinha uma banda aí que os caras têm patrocínio, que legal. Eu falei, uma coisa dessa assim me dava um estímulo para querer voltar, hein? Porque assim, até eu gostaria. Eu falei, mas eu tô... Você tinha parado. Eu tinha parado. Olha, eu tô sem instrumento, meu baixo tá aí jogado. Tinha um contrabaixo só na época. Não, tá jogado, não sei o quê. Daí ele falou assim, tá. Porque também já chamaram um cara. Domingo, era uma segunda-feira, acho que 8, 9 horas da noite, me liga um cara. Você que é o tal Sérgio, tá? Então, quem te mandou pra sua, assim, sabe quem te mandou esse contato? Foi o Carlos Salles. A gente pode ir na sua casa? Eu falei, não conheço ninguém. Eu falei, não, me fala o lugar. Daí encontrei essas figuras aí, cara, era ali em Santana. Como era aquele bar que tinha em Santana? Que era o nosso PG? Bar do Justo. Bar do Justo em Santana. Daí tava lá um cara que parecia o Ed Mota, tava um baterista que usava boina, que era o Guto, e um cara que parecia o Moraes Moreira, só que roqueiro. Moraes Moreira, que era o Marcelo. E, os caras falaram, tá assim, me deram um CD, falaram assim, tira as músicas, ensaio. Acho que foi na quinta-feira. Beleza. Ouvi, mas, tava parado. Ouvi, fomos na fé e na coragem. Fui. Vai ter mais um ensaio tal dia. Tá. Acho que foi lá no sábado, tá? A gente vai gravar uma demo. Falei, tá bom. Eu tava tirando, eu tava montando as linhas de baixo de repente a gente entra no estúdio para gravar um disco, cara. Foi tudo muito rápido na minha vida. Então, ali foi uma oportunidade, um presente. Eu podia ter falado, não tô mais tocando tudo, mas foi uma relação que eu voltava do trabalho, ali eu já trabalhava durante o dia ainda. Eu voltava durante o dia. Você trabalhava no Unibanco. Isso, trabalhava durante o dia, verdade. Eu pegava a noite inteira, já tinha mudado da madrugada pro dia. Fatos, eu tava divorciado, tinha um monte de problema para resolver. Eu falei assim, eu tava com um problema com meu filho era muito novo. Falei, vamos lá, vamos abraçar. E eu tentando, o jornalista tinha acabado de me formar. E, cara, foi indo. Gravamos um disco legal pra caramba. Porra, mano, esse disco foi maravilhoso, o primeiro, porque não tinha produtor, né, cara? Era a gente mesmo, tinha produtor, e foi no anonimato, lá na Barra Funda. O legal que dessa história, eu lembro de uma coisa, eu lembro da quinta-feira, eu lembro de você chegar lá no Bar do Justo, tal, não sei o que, a gente falava, vamos ensaiar na quinta-feira. Aí, beleza, a gente ensaiou na quinta-feira e falou assim, na segunda a gente vai gravar uma demo, né? Quando você chegou lá, onde vai ser, tal, não sei o que, vai ser lá na Barra Funda, na rua Barra Funda, na Barra Funda, né?
nesse endereço aqui, ele, beleza, tal, não sei o que. Chegamos lá, a gente foi no estúdio 88, que era o 88, o 99, né? E tinha 2 estúdios só. O 99 era o top de linha, né? O estúdio do Cleman, né? Cleman que era dono desse estúdio. Nossa, por sinal, ontem eu tava lanchando com a minha esposa, fui levar minha esposa e depois de tanto tempo ela não conhecia um lugar que eu acho que é maravilhoso. Nossa, então, uma nostalgia, cara. Uma nostalgia. Aquele lugar que serve o famoso Bauru. Ali na... Esqueci o nome, ia falar Rei do Filé, não é Rei do Filé. Ai, meu Deus. Eu sei qual que você tá falando. É sensacional. Pesquisa aí, depois a gente deixa até no link aqui. Então, nesse lugar, eu tinha ido nesse lugar fazia 30 e pouco, ponto chique. Fazia 30 e poucos anos atrás que eu tinha ido nesse lugar e eu falava para ela estava com fome, né? Minha mãe, ela tá hospitalizada, então eu tinha acabado de visitar ela. Assim, então eu vou te levar num lugar. Tá, vamos lá. E, cara, sabe o que você vê em todas aquelas coisas? Passamos por essa rua, eu falei, tá vendo esse cara aqui, que tem o Cleman, ele tem uma foto, ele tem mais de 100 microfones, ele faz sabe aquele círculo do infinito, os microfones? Ele sentado no meio, que foi matéria, tudo. Não, esse cara era dono de um estúdio, que hoje em dia virou igreja, né? Um estúdio que era muito legal. Não, eu te falo, cara, o anonimato voltou a ser anonimato. Cara, e o cara fez na sala 99, que a gente gravou o segundo disco lá na 99, já com a Mariana, né? Esse estúdio 99, ele colocou umas telas lá, ultra realista. A Mariana a gente não gravou no outro, não, com o Alden a gente gravou lá com o Durval, tá? Isso, e ele colocou umas telas nas paredes lá, que elas simulam uma realidade... que é assim, tipo assim, você põe uma mesinha assim, e você interage com essa mesinha, e o ambiente, o cara cria tudo, chão, teto, tudo, parece que você tá naquele lugar, e é muito legal. Aí, só para complementar desse dia, quando a gente chegou para gravar lá, que a gente falou para você, né, a gente vamos gravar uma demo, eu lembro que foi... Me enganaram, gente, me enganaram. Ludibriaram um pouco, coitado aí, ó. Tava cansado, com fome. É uma demo só, fui lá, botei meu bate debaixo do braço lá, era até um cabo que era, o meu cabo era tão, fazia tanto tempo que ele tava com mau contato, tive que pegar cabo emprestado para gravar. Não, e foi assim, foi animal o negócio, cara. A gente gravou acho que em 2 semanas o disco todo, não foi? Foi um negócio assim, em 2 semanas. Eu lembro desses momentos, assim, esses momentos me dão muita saudade. Cara, quem não conhece o Carlos Salles, cara, é uma coisa assim de louco. Quem não conhece esse cara, eu tô pra ver quem não conhece ele, na verdade. Quem não conhece não mora no Brasil. Apesar que ele foi pra fora, ele foi pra Portugal, né? Vai que... Pois, Carlos Salles começou... O Carlos Salles, ele é padrinho do meu primeiro casamento, cara. Porque eu namorei a esposa dele um tempo, aí eu conheci a amiga dela, a gente namorou, casou, e ele namorou e casou com a minha ex-namorada, a Selma, que é um amor de pessoa, tem um monte de filho, nossa, um monte de filho, sei lá quantos filhos o Carlão tem. Só que, assim, a vida, essa é uma parte da minha vida que eu tenho um carinho até a página B, cara. E isso é muito feio, né, cara? Isso é muito triste. Porque, assim, isso me machucou tanto depois, cara. Me machucou em que sentido? Porque era um negócio que eu gostava tanto, cara, que eu amava tanto aquilo, cara, tanto, e eu não sei, talvez se as pessoas não entenderam, ou se eu não soube me expressar, sei lá, o que era bom acabou se tornando uma gastrite para mim, cara. Sabe aquela úlcera que você tem guardadinha ali? Aí ela vai ferindo, ela vai corroendo ali, cara. E acho que para você também, cara, você também deve ter tido os seus sofrimentos ali também, que, pô, chegou a um ponto de... Mas foi entre mortos e feridos, o Jaime, olha para trás, esse assunto foi porque eu tava conversando com a minha esposa e falei, meu, quanta coisa eu já fiz na vida, eu comecei a lembrar das bandas que toquei, daí eu falei, olha, eu já estava acabado para música, eu já tinha parado já, aí pintou um Fator 5 que me proporcionou
tanta coisa legal, Putz, sabe? cara. Gravar clipe, gravamos 4 videoclipes. Tudo 4 bem que vídeos. o primeiro, mas o primeiro foi com a Mariana, não por causa da Mariana, que talvez a inexperiência da gente. E ficou Mas os legal aquele outros, clipe. Eu tenho ele até hoje, cara. não, é legal, mas os outros são. Nossa, os outros 3, meu Deus, outros. Produção, né, É o prêmio MTV, cara, É, mas isso é, produção ali. por isso que a gente tá falando, é oportunidade, você dá essa oportunidade para a sua vida. Às vezes você acha que você não pode uma coisa, quando você vai saber, nossa, tem um dom que eu não sabia e eu consigo. Mesma É, coisa, rapaz, é verdade. para encerrar, última história, hoje, como o Jaime falou, eu celebro o casamento há 15 anos. Caraca, 15 já? anos. Eu não escolhi, eu não pedi para ser celebrante de casamento. Eu Caraca. gostava de ser mestre de cerimônias, tudo. Eu gostava. Meu sonho, sinceramente, naquela época, era ser um apresentador de TV. Eu queria ser igual um William Bonner da vida. É mesmo? Meu, e o Flávio Prado foi meu professor. O Flávio falava assim, me chamavam de Gugu. Olha só, os caras sacaneados, né? Um belo dia, cheguei atrasado na sala, 130 alunos. Me vira um cara assim, ó, viva a noite, todo mundo, viva, viva, porque eu usava paletó, né, por causa do banco, e parecia com o Gugu naquela época. E daí, no último ano de aula, eu encarava todo mundo tinha que fazer em dupla, eu encarava sozinho. Ele falava assim, cara, você é muito bom, você tá pronto, o Gugu se vira. Eu lembro que teve uma vez que faltou um monte de gente que tinha que ficar um na técnica para você saber assim. Falei, ó, ele falou assim pra galera, eu tava do lado, assim, ó, gente, manda que esse cara aí se vira, o Gugu se vira. Não se vira, Gugu? Manda a bala. E eu fui ver alguns programas no Cartão Preto e falei assim, ó, quando você precisar, eu te faço uma carta de recomendação. Eu boto fé em você. Porque eu tô falando tudo isso, estou enrolando para chegar. Final de 2009, né? Eu trabalhava prestava serviço para uma empresa que tinha locução, tinha mestre de cerimônias, e toda vez quando tivesse, mais ou menos, era a Sônia Gonçalves, ela falava assim, ó, Sônia Gonçalves, incrível essa mulher. É que ela parou, ela foi morar nos Estados Unidos, mas ela, nossa, precursora de muita coisa. Ela sempre escolhia o profissional que tinha a ver com aquele evento. Tanto é que quando tinha aqueles eventos que eram mais sissudos, que você tinha que, sabe, animar, trazer, ela me chamava, assim, ó, vai lá e se vira. Beleza. Caraca. Aí, de repente, falou assim, ó, Sérgio, surgiu uma oportunidade. Você fala, meu, eu tô precisando de dinheiro, né? Trabalhava numa rádio que eu já trabalhava em rádio, já pagava bem pouquinho, que era uma rádio oriental, mas puta, era uma delícia fazer lá. E de repente, assim, ó, tem é um job novo. Tá, beleza. Aí, 2009, hein? Final de 2009. Ó, vai acontecer agora no começo de 2010. É um casamento. Na hora eu fiquei branco. Falei, como assim casamento? Na minha cabeça, casamento você faz só se for um juiz de paz ali, eu não conhecia nada. Ou você faz na igreja, eu não posso fazer. Então, tem uma linha nova aí, que os mestres de cerimônias, na época, chamavam mestre de cerimônia, nem sabia, hein? Eu me vendia como locutor de casamento, olha só, eu não sabia. Eu não sabia. Assim, ó, o que acontece? O cara tá morando na Austrália, eles vão vir aqui, ela é australiana, eles vão vir aqui só para casar e vão voltar. Eu falei, gente, como que eu faço isso? Daí tem aquela questão na vida. Você tem uma bifurcação, ó. Se você for por esse caminho, você não volta mais. Porque, ó, daqui meia hora eles vão ligar para saber se você topa ou não. O cachê não era aquelas coisas, mas foi assim, quer saber? É difícil arredar o pé de alguma coisa. Quando eu tô bem seguro, quando eu acho que não vai rolar. Eu falei, vambora. Daí eu peguei. Tive o primeiro conversa com a mãe deles, ela me explicou, daí eu ia conversar com eles. Eu comecei a pesquisar, não tinha nada na internet. E como eu era jornalista, eu tinha ganho prêmio de roteiro. Eu falei, gente, vamos montar um roteiro sobre isso. Como é que eles chegaram até aqui? Vou falar sobre o que está ligando eles, que é o quê? É um sentimento, né? Amor. Então vamos falar sobre amor. Não vou falar sobre religião, porque eu não sou padre, não sou pastor, não sou nada. Não vou falar nada de Deus. Nem perguntei qual a crença deles. E vou perguntar como é que eles se conheceram. Eu sempre fui um contador de histórias, a rádio sempre contava histórias, tudo. Cara, foi ali. Eu lembro a história certinho como hoje. A galera adorou e começaram a me chamar.
Depois aqui eu fiz o outro. Daí eu fui querer entender. Eu falei assim, vamos entender o que deu certo aqui, que deu certo ali, vai. E foi indo. E a coisa foi meio que... Mas você chegou a fazer algum curso, Sérgio? Antes, nada. Eu fiz algum curso agora há pouco, porque eu queria entrar, eu queria conhecer esse povo. Eu fui fazer um curso, Gutão, foi em 2018, 2019, não lembro, que era um curso sobre essas cerimônias alternativas, como que funcionava. Eu não conhecia nada. O pessoal mandava eu fazer cerimônia da caixa do vinho, cerimônia das areias, e eu olhava na internet, eu via, entendia mais ou menos do jeito que eu achava que era legal, e pronto, fazia. Ali. Pô, que legal, cara. E eu sei que eu acompanhei nas suas redes sociais que recentemente você de melhor celebrante de casamentos, alguma coisa assim, não foi? Tem um site que proporciona isso para celebrantes que tem tantos comentários assim, mas isso a gente deixa para um próximo, acho que nosso tempo está estourando, né? Olha, tá gostoso, mas na próxima a gente fala mais sobre isso. Ô Jaime, sabe por que eu tô querendo te cortando? Porque eu quero saber da Amazon, rapaz. Cara, puta, se você não fala, aí já... Olha a mancada nossa, hein? Olha só. Tem um rapaz me cutucando do lado, assim, fala da Amazon. Seguinte, gente, a gente está na Semana do Consumidor, então assim, a Amazon tem descontos de 22% até 40% de descontos, tá? Então, se você utilizar o nosso link que está aqui na descrição desse vídeo, no momento que esse vídeo for para o ar, eu acho que a Semana do Consumidor já vai ter encerrado, mas os descontos continuam, porque a Amazon é assim, é desconto o ano inteiro. E se você usar o nosso link, você vai nos ajudar a manter o nosso canal, sem que você pague nada a mais por isso. Então, ajuda o canal Motivamente a crescer, a ficar forte. Logo, logo a gente vai fazer um estúdio para a gente ter mais conteúdos legais, com maior qualidade e mais tempo de papo com vocês, tá? Essa é a playlist Papo de Quarta. Eu quero agradecer os novos membros do canal, né? A gente ainda se dá o luxo de falar quem são eles, depois a gente vai ter que passar o nome. Jaci e a Edilânia, muito obrigado pela confiança, vocês assinaram aqui o canal, a gente está começando, seja membro. Parece que o Sérgio caiu, a internet dele caiu, mas a gente já está encerrando aqui, tá? Então, torne-se membro do nosso canal, seja membro e faça a construção desse canal aqui com a gente, tá? O canal Motivamente, ele está crescendo, estamos batendo aí 40 mil seguidores e isso é algo que realmente a gente não imaginava que iria acontecer. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela participação de vocês. Deixem nos comentários tudo que você quiser falar com a gente, que você quiser trocar uma ideia. As nossas redes sociais @Sérgio, no Instagram, @Sérgio Meneghello Celebrante. A minha é @Guto_Cavalcante. No YouTube Motivamente 2024. Lá você encontra todas as redes sociais do canal Motivamente. A gente está no LinkedIn, a gente está no Instagram, a gente está no X, a gente está no TikTok. A gente só não faz dancinha porque não rola, tá bom? Muito obrigado. Acho que eu já estourei o tempo. Coisa importante, depois que acaba aqui, fica rolando uma musiquinha. Nessa musiquinha que fica rolando aí, aparecem várias ofertas da Amazon. Se você tiver um pouquinho de paciência, ou se você quiser ir adiantando o vídeo para chegar nas ofertas, a gente coloca ofertas que realmente valem a pena, com descontos show de bola, tá bom? Gente, muito obrigado, fiquem com Deus, fiquem seguros, fiquem bem e até a próxima. Tchau!
Música